A gente vai mostrar agora uma entrevista coletiva que o delegado responsável pelo caso, o delegado Edson Moreira, lá de Belo Horizonte, ele deu essa entrevista agora há pouco. Essas imagens acabaram de chegar, estão chegando neste momento. As imagens ainda não foram editadas. Vamos acompanhar o que disse o delegado. Em contato com a meritíssima juíza e também o promotor que está acompanhando o caso, doutor Gustavo, doutora Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, do Tribunal do Júri. Marixa Fabiane Lopes Rodrigues. Isso. Rodrigues e o doutor Gustavo, tendo em vista que o primeiro suspeito vinha querendo plantar provas, né? O menor assumindo a autoria de crime, narrando uma dinâmica, uma mecânica não compatível com as investigações. Doutora Ana Maria, doutora Alessandra Wilk e nós representamos pela prisão preventiva perdoe-me, temporária, de alguns investigados, ao qual me permito ler apenas, por enquanto, três nomes. Bruno Fernandes Asdores de Souza, o goleiro Bruno. Qual a acusação? Luiz Henrique Ferreira Romão, vulgo Macarrão. Daiane Rodrigues do Carmo Souza. E mais algumas pessoas. Quantas mais, doutor? São 8 no total? Bom, por que isso? Porque chegou o ponto da investigação em que estava sendo atrapalhada a instrução criminal. Então, para garantir a instrução criminal, né, e uma investigação que mais provas não sumissem, tá, ou fossem apagadas, representamos pela cautelar temporária dos mesmos. Porque quando as pessoas chegam ao ponto de aliciar, é claro que esse menor teve uma participação, mas não daquele jeito que foi falado. O que me causa estranheza é que, justamente, quando eu faço contato com os advogados e intimo o Bruno para comparecer, junto com o Macarrão, para prestar declarações, esse menor aparece. Aparece essa versão. E mais estranho ainda, que eu fico realmente assim, sem entender, é porque ele se coloca num site mundial, nacional, de e-mail, que se está representando pelo pedido de prisão de uma investigação que está ocorrendo em outro estado. Eu não entendo isso. Por que foi publicado num site que se representou pela prisão? O Ministério Público do Rio de Janeiro. Só isso que eu não entendo. Com isso, o Bruno e o Macarrão estão foragidos. Perdemos a prisão dele. E iam pegar hoje tudo preparado lá com as equipes do Rio de Janeiro, juntamente com as equipes dos policiais da Divisão de Homicídios do Rio e da Polícia do Rio de Janeiro. Tudo bem delineado a operação. Por enquanto, o Bruno está foragido. Por enquanto é só isso. A gente ouviu aí o delegado Edson Moreira, responsável pelas investigações do caso do desaparecimento da ex-amante do goleiro Bruno, justificando aí o porquê do pedido
da prisão temporária. Pelo que tudo indica, ele volta então A à investigação, participar da coletiva. Vamos ouvir mais um pouco. como eu estou falando, tem suas etapas. E eu não comento as etapas. Tá certo? Por quê? Eu não posso comentar as etapas, porque ainda tem interrogatórios a serem feitos. Então, eu tenho o Departamento de Homicídios, os delegados de homicídios, os investigadores, têm total domínio sobre tudo o que aconteceu e como aconteceu. Então, quem for contar uma versão para nós, tem que ser coerente com a investigação. Doutor, o senhor pode narrar para a gente qual é a versão do menino? O que ele conta exatamente desde o momento lá do Rio de Janeiro até aqui? Para que entrar em detalhes agora? Para que detalhes? Eu estou falando que não é coerente. Se eu estou falando que não é coerente, porque eu tenho a investigação na mão. Os meus delegados têm a investigação na mão. Futuramente, no seu momento apropriado, nós vamos comentar. Doutor, o MP do Rio se precipitou? Eu não entendo só porque se coloca um pedido de prisão no site. Nunca vi isso. Primeira vez que você está representando por a prisão de alguém. Então você acha que ele precipitado? Eu não sei o que aconteceu lá. Eu não acho, nunca vi isso. Primeira vez. É comum no Rio de Janeiro? Você que é do Rio de Janeiro? É comum no Rio fazer isso? Nunca vi isso aqui. Doutor, a delegada Alessandra e a doutora Ana Maria estão lá no Rio. O que elas trouxeram de Olha aqui, informação? 30 anos de polícia, de investigação policial. Nunca vi isso antes. O que Pois as não. doutoras disseram? Elas estão lá no Rio, doutora Alessandra e doutora Ana Maria. O que elas trouxeram de informação? Elas estão em diligência lá no Rio de Janeiro. O que elas falaram sobre Mais tarde nós conversamos. Foi então, mais uma vez, o delegado Edson Moreira, responsável pelo caso do goleiro Bruno, que é suspeito do desaparecimento da ex-amante dele, justificando aí o pedido de prisão temporária de pelo menos 3 pessoas, são 8 mandados de prisão temporária, pelo menos 3 pessoas, o goleiro, o amigo dele conhecido como Macarrão e a esposa Daiane Rodrigues, que já está presa em Minas Gerais, justificando esses pedidos por causa do depoimento de um menor de 17 anos que estava sendo mantido dentro de casa, da casa do goleiro Bruno. Na verdade, ele foi encontrado pela polícia por lá.